Bom, vamos lá. Bom. É o seguinte, eu coloquei aqui na anotação a gente primeiro se apresentar, porque na última vez que a gente gravou a gente foi fazendo a coisa tão espontaneamente que a gente nem falou quem a gente era. Então, assim, por mais que o pessoal da Ursal conheça, a gente saiba quem a gente é, eu penso em divulgar esse negócio, colocar talvez no YouTube ou alguma coisa assim. E aí o pessoal que não conhecia a gente pode saber quem a gente é, de onde a gente veio e o que a gente está falando, porque hoje em dia tem tanto professor de história com formação em WhatsApp, tá ligado? Que não faz o menor sentido. Então, meu nome é Wander, eu sou formado em História, trabalho no centro de documentação, não vou falar qual para não expor e ser capturado pela... Já é muita informação. Capturado pela polícia da Inquisição que vai surgir aí. E a proposta que a gente está gravando aqui é ler o livro do Marx, do Engels, a ideologia alemã, comentar e esclarecer alguma coisa que possa estar nublado aí. Bom, meu nome é José Fernando, eu sou professor de História também, e embora não atue ainda mais com a sala de aula, tenho uma certa experiência aí na obra marxista, e a gente aceitou participar disso aí não por uma questão intelectual meramente, não vai servir para fins acadêmicos e tudo mais, mas é porque a gente acredita que o marxismo é uma ferramenta de luta importante e o próximo período tem que ser resolvido dessa forma. Tem pós-graduação em WhatsApp ou não? Sem pós-graduação em WhatsApp. Então é o seguinte, eu queria acolher a sugestão do Luquinha. O Luquinha deu uma sugestão para a gente de comentar as ideias passando pelas páginas. Então, por exemplo, as ideias que estão contidas na leitura que eu fiz, a gente vai alcançar elas. Mas, assim, se quiser comentar alguma coisa antes do prefácio e da... Eu acho que, antes de tudo, acho que cabe, para quem não tem nenhum contato mesmo com a obra marxista, cabe contextualizar, não totalmente, porque é uma tarefa muito grande, mas pelo menos a ideologia alemã e os autores. Então ela foi escrita em parceria por Karl Marx e Friedrich Engels num segundo texto aí, talvez o primeiro esboço, depois o outro seria Sagrada Família, que eles fizeram em conjunto. Da parceria dos dois, o mais famoso é o Manifesto Comunista, só que a especialidade que existe na ideologia alemã é que ela serviu para que os dois, que naquela época eles estavam se envolvendo com o movimento comunista internacional, ela dá bases para que eles pudessem criar uma metodologia própria e parar de se apoiar no hegelianismo, que foi o passado filosófico dos dois. Diferente do Partido Comunista que você citou, que é um escrito importante da literatura do Marx, a ideologia alemã é uma coisa mais teórica, ela não é tão prática quanto o manifesto, que é uma coisa mais incendiária, estava num momento ali de chamar a classe trabalhadora para a luta, né? A ideologia alemã tem um propósito de discutir as ideias que estavam em voga na época, principalmente do idealismo alemão, que o Marx critica nesse primeiro capítulo, que é o que a gente está usando, da editora Rustec, que a gente está comentando. Eu estou com uma 5ª edição na minha mão. Esse é o prefácio do professor Florestan Fernandes e tal. Retomando o que a gente estava falando, então a obra visa discutir, não de forma panfletária, mas já lançando bases do que seria o pensamento posterior do Marx sobre o materialismo histórico dialético. Tem é um embrião, eu posso dizer, eu acho que... É um texto seminal. Né? Seminal do que o Marx vai tratar. Aí, começando nas páginas propriamente ditas, como o Luquinha propôs, a gente vai tentar fazer. Se der certo, beleza. Se não der certo, a gente retoma do jeito que a gente fez mesmo, que é só comentar as ideias. A leitura que eu fiz no grupo da Ursal, que eu postei pra galera, começava na página 21, que é... Eu não sei se é um capítulo. É o primeiro capítulo, né? É um capítulo do capítulo, é isso? O Marx tinha colocado como título Feuerbach, que ia começar com um diálogo entre o materialismo que eles chamam deles, né, que seria depois conhecido como materialismo histórico, e depois o Engels colocou, depois postumamente, quando ele foi mexendo nos escritos, ele colocou oposição entre a concepção materialista e a idealista. Ele não tinha escrito isso aqui, então? Não, esse é um subtítulo do Engels. Nossa, que interessante, eu não sabia que essa era... Eu sabia que eles escreviam juntos, mas não sabia qual que era a relação que eles estabeleciam
na escrita, porque eu não consigo escrever nada com ninguém. Inclusive eu li seu um parênteses aqui, eu li seu conto hoje, agora há pouco eu estava lendo. Aí eu fiquei, nossa, podia acrescentar um negócio aqui, mas assim, é inaceitável você alterar a obra de alguém, cara. Eu acho, pelo menos eu acho, não sei, chegar com uma ideia sua e inserir. Eu estava lendo era um romance, o conto chamava, acho que é o segundo que você escreveu. O Abitacazai? Que era de um suicida que tá numa pira de ser um vampiro energético. Esse aí tem muito mais significado para quem conhece o trabalho. É verdade, cara. Mas, fechando parênteses. A questão aqui, então, seguindo a ideia do Lucas de pegar da página 21 do texto que a gente tem na mão, é entender o que o Marx vai começar a fazer aqui, qual que é a ideia principal desse primeiro capítulo, que é opor a ideia idealista e materialista. Segundo o que eu entendi assim de que é principal, é que o idealismo que ele está rebatendo não leva exatamente a uma apreciação do que é real dentro da filosofia, dentro das relações humanas, do que move de fato não posso falar espírito humano, senão eu vou... Mas você vai ficar hegeliano demais. Vai ficar hegeliano demais. Mas os hegelianos estavam debatendo isso, o espírito puro, as ideias puras. Então as ideias elas estavam cercadas, elas estavam circulando entre elas mesmas, sobre elas mesmas, e não pautadas no material, no mundo físico, do que realmente o Marx acreditava que fazia a história andar, que fazia o ser humano progredir ou modificar suas relações. Tanto que eles falam que não só nas respostas, mas já nos questionamentos que essa filosofia fazia, essa que ele entendia como muito especulativa, já estava errado. Tem que cortar essa parte. Não, eu corto. Não nas respostas, mas já nas questões havia uma mistificação, estava errado. E não ia superar, não ia refutar Hegel, né? Aquele assim que George Hegel então era um dos mais importantes filósofos do idealismo alemão. E a polêmica que Marx e Engels vão travar são com os jovens hegelianos, os neo-hegelianos, que eles entendiam que, baseados em alguns pontos da filosofia de Hegel, eles tinham superado e entendido a questão não só alemã, como a questão do mundo em si, que na verdade eles entendiam como que o homem estaria sob domínio de certas categorias filosóficas, para vocês entenderem o nível do idealismo. Essa é loucura total. Então nesse primeiro capítulo, que tem mais ou menos uma página ou duas, ele está contrapondo essas ideias que giram em torno delas mesmas, e essa leitura que eu fiz da primeira parte, essas primeiras duas páginas, o Marx está discutindo exatamente isso. Só para deixar claro que anteriormente, quando a gente discutiu sem eu gravar, eu tinha falado que discutir a filosofia em si é importante porque de fato ela movimenta as transformações que vão ocorrer na sociedade. Hoje em dia pode não ser tão claro como foi antes, mas esses filósofos, essas ideias, elas movimentam a própria política, o direito, a moral, tudo que vai ser discutido por Marx aqui, naquela época, naquele momento, estava em voga, era importante e causava impacto. O próprio Manifesto Comunista, por exemplo, foi incendiário. Quando ele apareceu, as pessoas leram aquilo, as pessoas leem até hoje, inclusive, porque as ideias elas movimentam as ações e é impossível você agir sem refletir minimamente, né? Então, o Manifesto Comunista, desde não só da Revolução Russa, mas nos movimentos de 1848, ele foi um panfleto base. Ele é muito estudado, tanto do ponto de vista da academia, onde existem os marxólogos, os marxianos, que são pessoas aí que se especializam na obra de Marx, mas não são marxistas, né? Tem um marxismo estéreo, então, porque o marxismo não é uma cátedra, ele é uma arma de luta. E isso já é colocado por Marx e Engels aí na ideologia alemã. É importante dizer que quando você vai estudar o marxismo, você não tem referências de metodologia. Por exemplo, você vai estudar Max Weber, você vai pegar a Economia e Sociedade, vai ter lá
um capítulo sobre método. Emile Durkheim é a mesma coisa. Marx, você não acha isso aí. Os textos metodológicos que vão ter é esse capítulo que a gente está estudando. Uma introdução para a crítica da economia política, que é um texto já mais próximo do Capital. Que inclusive a gente pretende estudar também dessa mesma forma, ler e comentar. E algum que me falha a memória agora, mas não é tanto. A metodologia de Marx é o próprio escrito. Isso é bom porque torna a ciência super dinâmica, só que também é difícil porque o início nela é muito complicado, por não achar as bases, ele não fala assim, olha, agora nós vamos fazer isso aqui. O ideologia alemã é o que mais vai ser encontrado próximo disso aí. Só continuando o esquema de páginas aí proposto por Luquinha Furlan, grande mestre aí da comunicação, que nos deu essa ideia. Vamos partir agora para uma coisa que eu quero debater, que são... Ideologia em geral? Não, ideologia em geral, que o Marx ele vai citar dois caras aqui, o Strauss e o Stirner, que ele diz que eles vão se limitar à crítica das representações religiosas. Essa crítica que ele está fazendo sobre como os filósofos da época estavam tratando a filosofia hegeliana, eu acho que ela encontra uma coisa muito louca, porque o cara incauto que nunca leu Marx ou nunca leu filosofia em si, pode pensar que Hegel seria um padre, alguma coisa do tipo. Tudo bem, o século XIX ele é eminentemente cristão, está em voga ainda os debates cristãos, teológicos, eles estão ainda bastante em voga. Só que assim, Hegel não está nessa toada. O que ele está dizendo aqui, essa coisa da religião, que eu acho que ele está querendo expressar, é que não está no plano material que eles estão discutindo ali. Eles estão falando que o ser humano é isso ou aquilo, que o ser humano ele tem ideias puras, ou o espírito puro, mas não é um debate religioso que o Marx está chamando a atenção. É um debate das ideias que não encontram lastro na realidade. Né? Isso aí é uma coisa que tem que ser observada mesmo, porque a crítica, o centro da crítica é isso aí, se procurando uma revolução de ideias, uma própria transformação do homem como ele os destinos da sociedade. Eles queriam fazer isso aí a partir de críticas, mesmo a conceitos filosóficos. Eles entendiam que os homens estavam presos por essas ideias que chamavam ideias fixas, ou deturpações desses mesmos conceitos. Por isso que essa polêmica não foi escolhida ao acaso. O Marx e o Engels eles eram muito pragmáticos, então eles não faziam nada assim que não tivesse uma possibilidade de propaganda ou uma possibilidade de fazer desenvolver o entendimento da classe operária. Então eles se apossaram dessa crítica para bater nela, derrubar ela e elegir daquilo ali qual que deve ser a real crítica da sociedade. Que eles partem do princípio de que... Deixa eu só achar aqui o trecho, que é muito emblemático. Aqui. Eu acho que é na página 21 mesmo. Esquecem-se apenas que essas mesmas frases nada opõem senão frases. Eu gosto de fraseologia. Nessa tradução não tem. Fraseologia. Os únicos resultados a que essa crítica filosófica pode construir foram alguns esclarecimentos, ainda por cima unilaterais, da história da religião, sobre o cristianismo e suas demais afirmações. São apenas outros tantos adornos da pretensão que haverem proporcionado com esses esclarecimentos significantes, descobertos de importância histórica universal. A nenhum desses filósofos não ocorreu a nenhum desses filósofos procurar a conexão, vejam só, entre a filosofia alemã e a realidade alemã. Aí eles já começam a esboçar o que vai ser o método marxista. É muito bom você ter citado isso, porque na sequência aqui do meu livro, na página 26 e 27, ele vai começar a descrever o que seria essa realidade alemã, ou uma realidade que ele entende que ele possa pesquisar através do método materialista. E aí ele já parte de criticar apenas o idealismo alemão para fazer valer o que ele está explicando através da análise da realidade. Então, no capítulo da página 27, no primeiro capítulo, ele escreve assim: o primeiro pressuposto de toda a história humana é naturalmente a existência de indivíduos humanos vivos. Então, assim, colocar indivíduo humano vivo é quase uma descrição biológica da parada, para provar que ele está falando da realidade. Ele não está falando de
humanos em abstrato. Ele está falando de humanos mesmo, de humanos que estão num meio material, que interessa para ele entender, para saber de onde que as ideias desse ser humano se desenvolvem. Não é uma coisa aleatória, surgida das próprias ideias que o ser humano tem dele, para ele alterar a realidade. Exatamente. É uma coisa que vem de fora, determinista a questão. Que página está isso? Na minha 27. 27. Então tem um parágrafo acima disso. Ele começa no seguinte: esboçar isso aí. Para mim, cabe uma homenagem aí a Vladimir Lenin, que não teve acesso a esse texto. Poxa vida. Porque o texto foi publicado, se eu não me engano, em 1934, na Alemanha, na parte comunista da Alemanha. Foi escrito em 1845, né? Mas 1845. Ele foi quase 100 anos depois aí publicado. Uhum. Lenin não conheceu esse escrito marxista, mas a apreensão dele da obra marxista era tão incompleta que ele, sem ler esse parágrafo que eu vou ler agora, ele lançou a definição mais perfeita que tem de marxismo, que é assim: perguntado o que era marxismo, ele disse: análise concreta de fatos concretos. Ponto final. Muito bom. É lapidar e canônico essa definição. E aqui, na ideologia alemã que ele não conheceu, Marx coloca: as premissas que começamos não são arbitrárias, não são dogmas, são premissas reais, e delas só na imaginação se pode abstrair. É o que o Lenin disse, só que o fraseado do Marx era muito mais refinado, então ele colocou dessa forma. Só para a gente ver como Lenin é, sem dúvida, o maior continuador aí da obra marxista. Seguindo nas páginas do livro, como uma forma de guia, tem as páginas 28 e 29, em que eu fiz algumas anotações, algumas observações sobre como o Marx vai descrever o trabalho dentro dessas relações materiais que vão fundar a ideia, interação. A palavra é interação, que é uma coisa que eu acho muito interessante, e eu vou ler o trecho do parágrafo que eu sublinhei, que eu acho que é importante sobre isso, que é assim: o que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais e de sua produção. Produção é uma palavra que vai aparecer nesse livro constantemente. Então, assim, acho que seria interessante a gente definir o que o Marx está dizendo aí por produção, porque contemporaneamente você pega a produção por uma atividade em fábrica e tudo mais, mas o que o Marx está querendo dizer é produção de qualquer coisa. Qualquer coisa, é abstrato. É em abstrato, desde o modo de vida, por exemplo. Quando eu produzo a minha casa, eu levo para dentro dela mãe, pai e filhos, mas essa não é uma construção uma construção que a gente conhece hoje, mas no passado era diferente. Se você observa a nobreza, por exemplo, você vai ver que a produção de uma família ali, o que seria uma produção de vida de uma família, é bem diferente. Você tem agregados, você tem pessoas ali que não são da família, que vivem junto daquela casa. É muito diferente a concepção de família que nós temos hoje da concepção de família que as pessoas tinham no passado, e em diferentes lugares, em diferentes épocas a gente tem. Então a produção que o Marx fala aqui, em interação com o meio, é a produção de qualquer coisa, desde ideias até ferramentas. E eu acho que é importante isso, pensar o que o Marx pensa do material em relação a tudo mais que o ser humano produz e entende, né? Eu acho muito bom. Isso está na página 28 e 29 do livro que a gente está analisando aqui. Isso aí vai de encontro na página 27, no primeiro parágrafo, continuando, quando ele vai colocar quais são as premissas, então, da que parte a análise marxista, o que eles chamam de materialismo, né? São indivíduos reais, a sua ação, as suas condições materiais de vida, tanto as que encontram como as que produziram pela sua própria ação. Essas premissas são, portanto, constatáveis de modo puramente empírico. Aí 2 pontos. Então ele está dizendo assim que, como o Wander sublinhou, o que importa para ele, em primeiro plano, é a existência de indivíduos e como eles fazem para produzir e reproduzir a própria vida. O ato de se alimentar, levando a dialética para o máximo, já é um processo de produção. Exatamente. E reprodução também. Só que trazendo para o campo dele, a ideia é assim: as condições materiais de vida. Então, como que esse humano pode ser uma horda primitiva do Paleolítico,
ou pode ser uma sociedade ultra desenvolvida nos marcos do capital. Todas elas começam a ser entendidas por como se passa essa produção e reprodução da vida. Só para fazer um parênteses, desculpa te interromper. Sim, não. É que uma coisa que está muito em voga hoje em dia, que é recente, e também existia na época do Marx, estava em franco desenvolvimento, era a questão da escravidão. Quando Marx toca nesse assunto, ele sempre diz que a escravidão é um ponto de evolução da sociedade. Isso às vezes pode soar como uma coisa... Já foi usado contra, inclusive. Já foi usado contra. Já, que ele era a favor da escravidão, então. Então, mas a reprodução e a produção da vida humana, ela depende de certos pressupostos calcados na realidade. Se o ser humano pode escravizar como modo de avançar a maneira de produzir o que ele está mirando, seja, sei lá, no caso da escravidão, açúcar, café. Então, assim, se ele pode implementar, se ele pode empregar a força de trabalho escrava, ele vai usar, porque essa é a forma que ele encontra de dar prosseguimento, da evolução, a maneira de produzir. Isso é o impacto da escravidão na realidade. Não é uma maldade, um pressuposto moral. Então, mas isso aí, acho que muita gente vai falar sobre esse trecho em si. O marxismo, embora ele tenha posicionamentos, como que eu vou colocar isso aí? É que ética já está tão zoado que não dá para colocar isso. Mas assim, o marxismo não é uma análise moral da sociedade, é uma análise científica. Do ponto de vista sociológico, a escravidão é um expediente abominável, sim, uma página reprovável. Só que do ponto de vista do desenvolvimento histórico, ela é vista como um expediente que foi lançado mão porque estava assim alicerçado no desenvolvimento da sociedade da época. Ele pode e deve ser criticado, porque isso aí é um absurdo, não é? Do ponto de vista humanitário e tudo mais. Só que falar que isso é desenvolvido em relação a um período onde não havia forças produtivas o bastante para que você usasse o expediente da escravidão é uma análise não moral, é uma análise qualitativa do ponto de vista do modo de produção. É uma análise. Será que ficou claro? Acho que sim, é uma análise científica a todo caso. Ela não leva em consideração o que está certo, o que está errado, o que é bom ou o que é ruim para alguém. Inclusive eu queria ler uma coisa que eu sublinhei aqui, que está na página 29, está na leitura que a gente fez também lá que eu gravei e publiquei na Ursal, que é assim, cada nova força produtiva tem como consequência um novo desenvolvimento da divisão do trabalho. Essa coisa da divisão do trabalho ela é importantíssima também, porque o Marx ele vai discorrer sobre isso várias vezes. Toda vez que existe um desenvolvimento da força de trabalho, da maneira de produzir, existe uma divisão maior do trabalho, uma especialização maior. Não sei se especialização é a palavra certa. Eu acho que pode ser usado. Pode ser usada a especialização. Ela não a rigor não é melhor, mas dá para ter uma ideia boa. Então, porque o Marx ele vai pegar a questão do trabalho como central, ele escreve para trabalhadores, é isso que também acho que é importante das pessoas saberem, que ele não escreve para acadêmicos, ele está escrevendo para trabalhadores, é para as pessoas compreenderem no que elas estão inseridas. Então ele compara o que era o trabalho de um artesão que estava produzindo, sei lá, vamos supor que camisa não, pode ser camisa, pode ser. É um tecelão, né? É um cara que tinha um tear residencial. Um tear residencial, provavelmente ele tinha a própria plantação de algodão na fazenda dele, na casa dele, e o artesão ia lá e pegava esse algodão e tratava ele até se transformar em camiseta para poder usar e para poder vender. Fazendo todas as fases. Todas as fases. Depois que existe uma evolução nessa forma de encarar o trabalho de produção têxtil, ele vai dividir esse trabalho, ele vai empregar a força escrava, ele vai fazer uma série de coisas. Ele vai pegar uma pessoa para tingir o tecido, uma pessoa para... Ou mesmo um assalariado. Depois no futuro, quando a escravidão é abolida. Então todos essas divisões do trabalho, elas ocorrem em relação ao desenvolvimento da própria força de trabalho. Né? Elas não circulam no vazio, elas dependem de toda uma herança de força de trabalho acumulada, porque assim como a cultura humana ela é um acumulado do que todas as pessoas que foram envolvidas com as humanidades, com as ciências em geral fizeram. Lembra da famosa frase de um
eu não sei se foi Thomas Edison ou se foi Isaac Newton, que falou assim: eu cheguei onde cheguei porque eu me apoiei em ombro de gigantes. Sim. Aquilo é uma forma sintética de dizer que a ciência é herança cultural. Você tem que ter um todo, uma produção cultural geral da humanidade, um patrimônio cultural que ele vai sendo passado e desenvolvido. Isso aí é em todas as áreas, artes, humanidades, a ciência em si. Com a força de trabalho você vai ter, é uma coisa material, é mais difícil de ver, só que ela se assenta em bases idênticas. Ela, assim, desde do trabalho que tinha com a mão do pré-histórico, para ele ficar com a espinha ereta, e que também é trabalho acumulado, que o trabalho criou o próprio homem numa perspectiva dialética. Desse ponto de vista, o ultradesenvolvimento do trabalho hoje, com a hiperdivisão do trabalho que tem numa firma japonesa, por exemplo, é a herança de tudo aquilo que foi conquistado. Acho que é bom de assinalar isso. É importante poder fazer essa relação. É que, assim, outro parênteses agora, que é importante para o pessoal da Ursal, é entender que esse esforço intelectual, analítico, ele tem que estar sempre relacionado com o que a gente vive, o que a gente experimenta, porque senão a gente está fazendo exatamente o que Marx critica dos hegelianos, que é se prostrar diante das próprias ideias. Então, as relações que você faz agora com a hiperdivisão do trabalho japonês, estando diretamente ligado ao trabalho que foi feito pelos homens paleolíticos do passado, te dá uma perspectiva ultra ampla do que é o ser humano em si. Você pode achar que o ser humano é um conjunto de átomos, ou você pode achar que o ser humano é esse mesmo conjunto de átomos em relação com o ambiente que ele vive, modificando e aprimorando, né? Isso é muito interessante. E vai ter aqui, eu só não quero adiantar, porque vamos seguir a indicação do Lucas e fazer o página a página e tal, mas vai ter uma explicação sobre isso muito clara que o Engels e Marx vão colocar sobre essa perspectiva do desenvolvimento das forças produtivas. E eu só queria assinalar aqui uma questão que é importante, que ele diz que as premissas que eles partem, então, os homens, a relação do homem com a produção e reprodução da própria vida, e eles falam que essas premissas são constatáveis de modo puramente empírico. Aí tem uma questão, para os que já são mais iniciados aí, já leram filosofia e tudo mais, pode dizer que, ou acusar o marxismo de ser empirista. Tudo bem, de certa forma o marxismo é empirista porque para Marx o objeto é apreendido através dos sentidos. Ele tem uma frase para isso, eu não estou lembrando agora, mas assim, através dos sentidos, do sensível, ele apreende o objeto. Sim. Veja bem, só que não é o ultra-empirismo. Por quê? Os ultra-empiristas é aquilo que a gente está vendo e acabou. Isso é apreciação empírica e só, e ponto final. O empirismo do marxismo ele serve como ponto de partida, a coisa está ali, está dado. Só que assim, a aparência que tem o fenômeno, ela é só, e só isso mesmo, um indício do que pode ser a sua essência. Sim. Ela não precisa explicar a essência, né? Aí o Marx ainda é muito hegeliano nesse ponto, e que ele coloca isso. Basta você sair da aparência e ir para a essência do fenômeno, que você vai ter um funcionamento geral da coisa. Então, só para falar que não é o ultra-empirismo, é um empirismo de apreender o objeto, e esse é uma das manhas metodológicas aí do Marx. E só para o pessoal que não vai abrir o Wikipedia para entender o que é empirismo a fundo, o empirismo, como o José Fernando já falou e deixou claro... Perdão. E o que eu vou reafirmar aqui é uma forma de interpretar o mundo através do que é sensível, do que é perceptível pelos sentidos. Então, visão, audição, não é isso que o Marx está dizendo. O José Fernando está afirmando aqui. Não é apenas aquilo que a gente pode experimentar através do sensível, mas existiria uma essência nessas coisas que a gente pode experimentar. Por exemplo, a gente vai numa fábrica, você tem ali empiricamente que existe um prédio, existem pessoas trabalhando, mas assim, em essência, existe ali um sistema que força aquelas pessoas a trabalhar, a vender a força de trabalho. Existem outros elementos além do que é sensível. É isso que eu vou fazer uma figura de linguagem aqui, e é até meio boba, mas vamos entender. Vamos supor, usar o mesmo exemplo que o Wander usou da fábrica. O marxismo, a metodologia materialista, ela é como se ela te desse um óculos que tivesse uma visão de raio-x. Vamos ver, você chega na frente da fábrica, está lá, você está na frente do Nardini, por exemplo.
Daí você olha lá os barracões, o pessoal alocado em cada uma das áreas, a chefia lá e tudo mais. Aí você coloca os óculos do marxista, você consegue ver as ligações com o mercado nacional, internacional também. A distribuição de renda ali mesmo, entre as áreas, entre as especialidades, como aquilo se move de uma maneira essencial. Como é que é o movimento daquilo? É a apreensão do todo. Porque Marx também ele é muito resistente em definir coisas, ele não define nada. Ele faz diversas aproximações e esgotamento das determinações. Sim. Esse é o ponto. É muito bom o que você está falando, porque já emenda na questão da gente poder seguir nas páginas aqui. Da página 29 para frente, o Marx ele vai fazer ele vai se voltar para uma coisa que é essencial também dentro do método, dentro da filosofia e da análise que ele faz, que é a propriedade. Assim, eu li recentemente, há um tempo atrás, A História da Riqueza do Homem, que também é uma literatura marxista. Muito bom. O pessoal critica muito o texto porque está desatualizado e tudo mais, mas assim, A História da Riqueza do Homem, ele já começa com umas frases que indicam exatamente isso. O que a propriedade é em relação à dominação, em relação a como o homem faz o capital funcionar, e a opressão que ele exerce através da propriedade, porque propriedade nada mais é do que ter alguma coisa que pertence a um indivíduo. Então o Marx vai fazer exatamente isso. Ele vai dizer o que a propriedade é em diferentes fases a partir dessa página 29. Então aqui ele divide em 3, né, especificamente. Ele fala da propriedade, deixa eu ver aqui. Ai, demônio. Quando você vai achando aí, só um adendo, trazendo aqui para a realidade, para a gente não perder a nossa chance de criticar. Para o presidente eleito, isso aí, a propriedade não só é jurídica agora, como uma coisa sagrada. Veja só. É, né? Verdade. Então é bom entender direito o que é a propriedade do ponto de vista marxista, para a gente poder entender o problema que é a frase do doutor Bolsonaro. O doutor Bolsonaro fala da propriedade como uma coisa sagrada porque isso é uma coisa muito cara aos capitalistas que fazem uso da propriedade para poder exercer sua opressão, poder exercer seu domínio. Então, é o que eu estava dizendo... E reforça o compromisso dele com a burguesia. Né? Exatamente. Claro, de uma forma muito clara. Isso deixa claro o que o Bolsonaro é. E o Marx, na página 29 e 30, acho que na 31 também, está falando da propriedade de terras, que é um negócio que... é muito importante, que uma vez eu tive uma aula com a professora e ela falou assim: por que as pessoas todas não plantam sua própria comida, vivem nas suas casas feitas de barro e vivem felizes para sempre? É simples, porque a propriedade de terras impede isso. Você não pode plantar porra nenhuma no Brasil, que alguém vai chegar e vai tirar a sua terra. O MST, que é um grupo que defende o uso da terra de forma consciente. Está querendo ser criminalizado. Tá prestes a ser criminalizado. Pelo Magno Malta, por exemplo. Porque justamente o MST faz isso. Ele vai para a terra que é produtiva e dá uma função útil para aquela terra. Não é uma função especulativa, não é uma função voltada para o capital. É uma função de uso mesmo da terra. E esse é o primeiro ponto que o Marx pega aí na página 29, 30 e 31, que é falar da propriedade da terra como... E isso tem muito a ver com o que ele disse antes, que o ponto de partida do marxismo é os homens vivos, com formação biológica, e a reprodução da vida. E também a análise da relação do homem com a natureza, como eles encontram onde eles nascem, por exemplo. E isso tem muito a ver com a terra. Qual que seria o sentido de você... cercar uma propriedade e deixá-la lá, porque terra no capitalismo é dinheiro. Ela vale uma certa coisa. Isso aqui é meio complicado agora, mas no Capital, no terceiro livro, ele vai explicar sobre isso e ele coloca essa indagação. A terra não tem preço. Claro que não tem. O preço dela é uma forma de especulação. Eu sei que isso aqui já está muito desenvolvido para a gente debater agora, precisaria de um tempo só para isso, mas só para colocar uma coisa. Como que as coisas têm formas históricas. A Terra, tudo assume forma histórica, a Terra também. Ela só é uma propriedade diante de certo tipo de sociedade. Exatamente. E ela tem um valor nessa sociedade. Porque do outro ponto ela serve o quê? Ela serve ali para a construção de alguma coisa ou para a plantação de alguma coisa. O que o MST faz é isso aí. Só que ele confronta o quê? Ele confronta formas jurídicas que a terra assumiu diante do capital. Será que ficou claro? Não, sim, porque você está dizendo aí que a propriedade, no caso, a
propriedade, nesse caso, seria uma construção completamente artificial. Ela super artificial. A terra é o mais absurdo. Mesmo que você tenha uma cerca ali, que você tenha uma divisão entre países, uma divisão mesmo física, ela não dá conta de atribuir uma propriedade para uma pessoa daquele lugar, nem para um país exatamente, não. Porque é completamente arbitrário você falar que a partir desse ponto até o outro ponto aquilo não pertence mais a um povo ou uma pessoa. É como dizer que existe uma entidade, alguma coisa fora do material que impeça aquela pessoa de ocupar aquele lugar. Se não estiver tendo um uso para aquela terra não pertence a ninguém, em essência. Pertence, então. Essa aí é a forma natural da terra. Exatamente. Parece, ela tem ali, porque ela tem o mundo, ao contrário do que o pessoal está falando agora, que voltou a voga isso aí, o mundo tem bilhões de anos. Sim. Então a Terra está aí e acabou. Como é que vai chegar um ser humano arrombado? Quem que é dono disso aí? Por quê? O que aconteceu? Foi um cara lá e o cara tem uma linhagem aí de 400 anos, o cara marcou a Terra lá. Grande coisa. Grande bosta. Assim, se essa era uma forma que era aceita no passado, as novas gerações elas têm o dever de contestar isso aí. Sim. É isso que a reforma agrária propõe, que não é dizer que não possa ter uma pessoa que esteja titular daquela terra. Não é isso. Não é dizer que é o caos total, é a anarquia. Não, mas se a terra está sendo usada, ela tem um propósito, você pode alocar aquele espaço para você naquele momento. Tem que ter um uso social. Tem que ter um uso social. Agora, se a terra está servindo para especulação, para aumentar o valor... Ela fica parada. Por exemplo, tem muitas coisas. O Brasil é muito grande. Basta você viajar um pouco, você deve viver isso muito indo para Minas, porque ali é mais... são terras improdutivas, elas ficam paradas... Porque aquilo ali faz dinheiro. Porque assim, tantos hectares de terra, o cara tem ali parado 1,5 milhões de reais. O cara não vai querer que ninguém invada aquilo ali. O uso social daquilo é valer 1,5 milhões para ele, entendeu? Ele não quer saber se tem nego desassentado, se tem gente morrendo de fome. Essa é a lógica do capital. Exatamente. O capital não se importa com o ser humano, com o social. O capital é valor em expansão. Ele é um dinheiro que é um valor, não é um dinheiro. O dinheiro é a sombra dele. É um valor que busca o seu valor e o seu aumento de forma desmensurada. Né? Só dando uma progredida para a gente poder encerrar isso essa parte do... eu quero falar da segunda propriedade, a segunda forma de propriedade que o Marx destaca aqui na página 30 e 31, que ele vai discorrer. Segunda forma? Que é a propriedade comunal. Isso, a propriedade de cidades, que é uma propriedade coletiva, que ela que ele surge das cidades, que o Marx vai falar que... que vai ser a antítese da tribal, né? Exatamente, a antítese da tribal, porque a anterior que a gente estava falando é a tribal, que ela é desenvolvida de forma primitiva pelas tribos, de uma forma bastante simples, a propriedade da terra para a agricultura que pertence a alguém. Agora aqui o Marx já está falando de uma coisa que está no coletivo. Então você tem uma propriedade que ele vai dizer que é a junção de tribos, né? Você pega várias pessoas com vários interesses, então... junto ali numa cidade, você vai ter pessoas que são proprietárias de terras, proprietárias de fábricas, proprietárias de diversos bens que estão ali para servir uma comunidade, não apenas a um grupo pequeno de pessoas. É isso que o Marx vai dizer que é uma evolução da primeira forma de propriedade. Da tribo, né? Exatamente. Que daí, assim, a propriedade tribal que ele analisa isso aí, como ele analisa em linhas gerais. Porque ele mesmo diz, e o Engels diz que não é a hora de você aprofundar ou especificar. Pessoal, é o seguinte, o áudio foi interrompido quase no final da análise. A gente vai fechar essa parte por aqui e depois retoma da onde parou, exatamente falando sobre os tipos de propriedade que o Marx vai discorrer e depois o capítulo chamado História. Ok? Então, falou!